o último da terceira parte do Livro dos Espíritos. Segundo Allan Kardec, a perfeição moral é um processo contínuo de aprimoramento do ser humano, tanto em pensamentos quanto em ações, que se aproxima das leis divinas. O último da terceira parte são comportamentos que aproximam o ser humano da perfeição. A perfeição moral é um processo como benevolência, a paciência, de aprimoramento, a humildade, a justiça, tanto em pensamentos, a coragem, a temperança, entre outras. Por outro lado, os vícios são atitudes que afastam o ser humano de sua evolução moral. Superar os vícios é um passo crucial para alcançar a verdadeira perfeição moral. Ao longo desses 3 dias, iremos explorar com muita sinceridade e fidedignidade aspectos relacionados à perfeição moral. E assim, os convidamos para essa jornada de conhecimentos. Chamamos a esse palco a senhora Silene Lessa para proferir a nossa prece de abertura. Divino Mestre Jesus, somos gratos por participar de uma reunião tão importante quanto esta. Cientes da tua presença, Mestre, nós te rogamos que continue a nos assistir e nos iluminar em toda essa nossa jornada evolutiva. Nós te rogamos que a paz que nos legaste venha estar conosco nesse nosso planeta que pede socorro. Te rogamos que a tua luz seja o nosso guia, a clarear os nossos caminhos até o último dia que aqui estivermos nessa jornada evolutiva. Ilumina, Senhor, o nosso palestrante, para que ele traga uma mensagem de luz que venha calhar o nosso coração. E que a tua paz seja conosco hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada, dona Leninha. Esse evento teve como patrocinador o senhor Paulo Cardoso Lessa, trabalhador do Núcleo Espírita Jesus de Nazaré, a quem agradecemos profundamente a doação generosa. A nossa casa realiza uma vasta programação e aproveitamos a oportunidade para convidá-los a nos visitar e conhecer nossos estudos e atividades. Então, começando do domingo. O domingo, às 9 horas, nós temos aqui um grupo de teatro, Juventude Espírita Sublime Peregrino. Às 18 horas, está aberto para os frequentadores do Núcleo Espírita e de outros
núcleos de outras casas espíritas também. Está aberta e César estará aqui de braços abertos para acolher a todos. E às 18 horas de domingo, nós temos aqui uma reunião mediúnica e também uma reunião de estudos e reunião mediúnica. É uma reunião privativa. Na segunda-feira, às 19h30, nós temos o grupo de atendimento espiritual e reunião mediúnica e estudo também de caráter privativo. Às terças-feiras, às 19h30, nós temos a palestra pública e a fluidoterapia. Na quarta-feira, às 19h30, o estudo sistematizado da doutrina espírita, grupo de estudos de ESG. E também às 19h30, às quartas-feiras, quinzenalmente, nós temos um grupo Estude Viva, um grupo de estudo de autoconhecimento espírita e autoconhecimento espírita. Às quintas-feiras, às 14h30, nós temos o projeto Pão da Vida. E aos sábados, às 17h30, nós temos aqui o Evangelho Rede Vivo. E às 17h30, também temos um grupo de estudo de mediunidade e autoconhecimento, que é o GEMA. E às 19h30, nós temos o acolhimento fraterno. E também, nesse horário, a evangelização infantil da casa. Então, essa é a nossa programação, as nossas atividades. E todos vocês receberam aí esse marcador de livro, né? Esse marcador. E atrás sempre tem um númerozinho. Convidamos vocês a ficarem atentos a esse número, porque agora vamos fazer um sorteio do Livro dos Espíritos. Seu Gonçalo, por gentileza, diga um número de 1 a 40. De 1 a 40, seu Gonçalo. Pode ser de 1 até 40, qualquer um que o senhor disser. Escolha um. 2. A Valquíria. Aí você cuidou de... Muito bem. Está contemplado. Parabéns. Faça bom proveito. Obrigada, seu Gonçalo. Então, finalmente, vamos convidar aqui a esse púlpito o nosso amigo, fraterno e companheiro, Arilson Ferraz Alves Flores, que é trabalhador do Centro Espírita Francisco de Assis. Inicialmente, Arilson fará uma apresentação de uma música a capela, que servirá como vibração musical da noite. E logo em seguida, ele nos falará sobre o tema A Perfeição Moral e o Amor. Então, você hoje vai nos brindar com 2 atividades. Esteja à vontade, que Jesus te ilumine. Boa noite, gente. Como se trata de uma música em capela, o repertório não é muito largo. Então, nós escolhemos uma música, vai desculpando se eu errar a letra, que faz muito tempo que eu não canto, que é do grupo Acordes, que é uma homenagem a Chico Xavier. Chico Xavier, obreiro das minas,
gerais. Tão grande é tua missão, és um companheiro da paz. Teu silêncio é a maior prova de renovação. Tu vens com a humildade e a caridade no coração. Chico, obrigado pelas comunicações que consolam tantos corações. Todos querem te abraçar. Chico, nunca pensastes que seria um dia um grande dom com a psicografia, esperança divina nas tuas mãos. O bom Jesus vai na frente a te guiar, com Emmanuel auxiliar, nessa divina tarefa de ajudar. Ó meu Jesus, nunca ficaremos sós, mesmo Chico distante de nós, é grande nossa gratidão. O bom Jesus vai na frente a te guiar, com Emmanuel auxiliar, nessa divina tarefa de ajudar. Ó meu Jesus, nunca ficaremos sós, mesmo Chico distante de nós, é grande nossa gratidão. Perfeição e amor. Pensar que tudo isso esteve presente em um homem que aqui esteve faz muito tempo. Ninguém imaginava que aquele simples filho de um carpinteiro e de uma mulher comum poderia trazer, num tempo daquele de tantas dores e ausência de esperança. Ninguém imaginaria que poderia surgir dos seus lábios um código capaz de transformar a vida do ser humano. Um código que poderia dividir-nos por dentro, marcando o dia que nós o conhecemos e antes de termos o conhecido. Um homem que chega de forma bastante singela, humilde e secreta. Algumas previsões soavam no ar, dizendo que no solstício de inverno, uma estrela brilharia no céu anunciando a chegada de um mensageiro de Deus. Parecia mais um burburinho para aqueles corações esperançosos de um socorro do alto diante das provas que lhes chegavam sobre os ombros. Mas eis que ele surge numa manjedoura e passa por um período que a história não conseguiu datar, nem assimilar e nem descrever. Um período infantil, um período adolescente, até a vida adulta, pouco se sabe das suas andanças e dos seus feitos. Não era ainda o momento da criatura ser impactada com a mensagem jamais ouvida. E esta mensagem teria um impacto diferente, porque se tratava de quem a pronunciava. Era a maior autoridade moral que já havia chegado neste orbe. Silenciosamente, ele vai se apresentar
para um outro profeta que gritava aos quatro cantos: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Catalogado também como mais um louco que Roma calaria em breve tempo. Ele então surge no meio do deserto em direção a este rio. Na linguagem da benfeitora Amélia Rodrigues, o povo, no fundo, esperava esse Salvador, porém com características diferentes. Imaginava que viria um homem de bíceps fortes, montado no seu jinete, carregando uma lança, um escudo, uma espada, com a fisionomia fechada, dura, ríspida, que caracterizava um guerreiro que ia abater o mal frente a ele. E que traria às suas costas um exército que viria varrer da terra todo o mal que ali predominava. E a expectativa continuava mesmo nos corações mais sofridos, abatidos e desanimados. De hora em vez, surgia alguém falando da mensagem de Deus e as esperanças renasciam. Será este que veio trazer a era nova? E aqueles homens rapidamente eram calados. Mas eis que chegou este, que gritava: arrependei-vos, arrependei-vos. E ele vai arrebanhando pessoas, até que em determinado momento, no seu batismo na água pura, ele se depara com o Espírito, que de forma humilde posicionara-se à sua frente para receber as bênçãos. É claro que aquelas almas se reencontravam. E ali, como nós conhecemos essa história, estava o Senhor ajoelhado frente ao servo. Poderíamos considerar uma primeira lição, por que não? Diminuiu-se para mergulhar nos fluidos densos da terra. Se ele pudesse exalar toda a sua luz, o orbe não suportaria tamanha grandeza vibratória. Então ele diminui-se, apaga a sua grandeza, administra com a própria mente e mergulha em um corpo frágil para poder entrar entre os homens, àquela época perdidos no caminho. Ele que construíra o planeta Terra tinha total conhecimento das humanidades que ali passara, sobretudo aquela que estava prestes a encontrar. Como Joana de Ângeles nos diz, o grande psicoterapeuta conhecia os seus pacientes, desde as marcas mais sombrias do comportamento, até as possibilidades evolutivas de serem como ele, quando ele mesmo um dia vai dizer: podeis fazer muito mais do que eu faço. Porém, ele também era sabedor das reações que ia provocar em meio ao povo. Também não foi à toa que ele disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque ele sabia que o mundo estava carcomido pela sombra individual e logo coletiva, que as criaturas não teriam maturidade do senso moral para perceber a tua proposta, e por isso sabiamente teria que, como um grande pedagogo, estabelecer as palavras certas, no tempo certo, com a medida exata, para, ao invés dessa luz ofuscar, trazer norte, esclarecimento, despertamento das almas. E assim, compreendendo as probabilidades daquele povo expulsá-lo e matá-lo, ele então chega para apresentar a sua proposta. Quando em Cafarnaum, ele abre a voz, o verbo, começa então a era nova. Mas aquele homem trazia traços de perfeição.
nas mais simples posturas e comportamento, o seu equilíbrio, os seus passos, o seu olhar, que não emitia em momento nenhum julgamento. Impossível, não é? Mas ele assim se postava. A sua impostação da voz era modulada de acordo à circunstância, sem fazer do seu verbo uma espada lancinante, mesmo que a sua mensagem nos trazia abalos conscienciais. Ele tinha a habilidade de se aproximar daqueles em que o povo condenava, sem misturar-se, porque não era onde ele estava, e sim como ele estava. Sabia humildemente atravessar as ruas, as esquinas, e procurava a natureza e todos os costumes da época para utilizar os seus exemplos para falar do reino dos céus. Ele precisava de um material de simplicidade para alcançar aquelas mentes também simples, quando se tratava do mundo superior. Ele teria que falar das grandezas de Deus através dos simples pontos da vida comum das criaturas. Sabiamente ele tecia o seu verbo, fazendo com que as pessoas ficassem tomadas não só pelo seu discurso, mas pela sua vibração poderosa de amor que já acolhia a todos há milênios. As criaturas só sentiam mais de perto o fulgor desta vibração poderosa, que para aquele povo era uma coisa estranha. O que este homem tem? Jamais alguém diria, é amor, aquele sentimento em alta que nós nunca provamos, nós nunca sentimos. Daí esse sentimento que exala dele, a forma como ele nos olha, e a sua palavra parece uma sacudida na alma, que não nos abala, mas nos enternece, nos acolhe, nos ampara. Ao mesmo tempo ele nos agita para repensar na vida, ao mesmo tempo ele nos acolhe. Mas afinal de contas, o que é que este homem exala? É algum bruxo? É alguma magia? Era o amor, que jamais provamos. Era uma vibração que nos deixava presos a este ser que sutilmente adentrava em todos os esquemas, em todas as crenças, em todas as posturas e saía costurando, deixando a mensagem de Deus. Ora pela voz, ora pela obra, pelo comportamento. E assim a perfeição passou na terra. Aqueles traços de um homem comedido, de um homem que tinha profunda compaixão pelas limitações humanas. Ele sabia o nível evolutivo em que aquela humanidade estava caracterizada, e habilmente ele vai saber a hora e o que dizer para as multidões, e a hora em que deveria utilizar uma palavra própria, particular, para os indivíduos que o buscavam. Para cada um conselho específico, ou muitas vezes um silêncio sepulcral. Para uns um olhar de firmeza, apresentando o poder da verdade divina. Daqui a pouco, uma mansidão como um pombo, acolhendo aqueles miseráveis. Ele tinha a habilidade de movimentar a sua vibração para que ele pudesse alcançar aqueles espíritos mais endurecidos, bem como resgatar os mais caídos, desanimados e sofridos. Parecia que ele trazia todos os recursos, e trazia. Porque o amor é um sentimento que quanto mais se divide, mais se multiplica, que é nele que estão contidas todas as virtudes. E ele as tinha, um repertório enorme para sair derramando, atendendo às necessidades específicas e coletivas da massa, por mais que muitos não conseguiam assimilar. A sua obra era servir, era derramar nos corações daquele povo toda a misericórdia e a bondade divina. Este ser perfeito passou por nós, um modelo
que até hoje nós temos dificuldade de segui-lo. O que se fala dele, de momentos de desequilíbrio, há de se estudar e se questionar, que ele enveredou-se pelo templo a quebrar as barracas, como se a culpa fosse dos vendedores e não do templo que permitiu. Jesus teria mesmo, quebrando as barracas, destruído o ganha-pão daqueles homens? Ou, sabiamente, ele deveria chamar a atenção a quem permitiu o templo, as vendas e o comércio? Estranho, não é? É também estranho que Jesus vai pedir a Deus: afasta de mim este cálice, como se fosse um ser despreparado e não soubesse a probabilidade daquela massa querer banir-lhe. Porque o mundo, quando ele desce, também é tomado pela leva de entidades das trevas. Um corpo estranho entrou neste planeta. Um corpo de luz, posto que este planeta é um planeta de trevas. Pululam em torno da terra os maus espíritos, por consequência da inferioridade dos seus habitantes. E isso não só se deu quando a Gênese foi lançada por Allan Kardec. E isso sempre existiu, porque este planeta, até agora, não deixou de ser de provas e expiações. Então, subtende-o obsedado. E quando o mal achava que a humanidade ia perder-se, eis que uma luz poderosa invade a treva e faz abater em retirada. Porém, o mal vai fazer o seu complô, porque era necessário que aquela voz calasse. É necessário que este homem saia daqui. E não há melhor caminho para expulsá-lo, senão pelos corações imperfeitos que estão ao redor dele, achando que ele é o grande guia, aquele guia que dá tudo, que norteia tudo, quando o guia nada mais era do que o evangelho que ele deixaria. Enquanto as pessoas achavam que ele era o Salvador, ele se apresentava tão somente como mestre, porque ele sabia que ele não poderia salvar a ninguém, a não ser a si mesmo, como já tinha feito. E nesse conhecimento, fala-se também que ele pede: Senhor, por que me abandonastes? Frases da mesma forma que a criatura humana colocou Deus em cima de um trono cheio de imperfeições no Velho Testamento. As pessoas quiseram trazer Jesus para o nosso naipe, dizendo que naquele momento do sacrifício, Jesus na cruz, ele pediu e perguntou: Deus, por que me abandonastes? Quando em texto anterior, Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Que incoerência, não é? Pois é. E há pessoas que ainda defendem que ele perdeu o equilíbrio, quebrando as barracas, quando ele disse: bem-aventurados os pacíficos. Que incoerência. Disse que ele pediu para afastar o cálice. Mas não foi ele que falou da fé do grão de mostarda? Que quem não tiver fé não vai conseguir alcançar essa relação. E ele estava sem fé, ali diante, no Getsemane. E ele fala essas falas tolas, que não é de um Senhor como ele se apresentava. Então, provavelmente, foram os homens que não suportaram, disse-me uma vez o Espírito. Quando eu perguntei: mas são tantos livros sobre Jesus, e Jesus de todo jeito, trazendo características humanas, e esse Espírito amigo me disse: é a inquietação das massas, é o ego que não suporta que há algo além dele. Então, o inconsciente coletivo, se pudermos usar a proposta de Jung, tem que descer este homem, tem que tirar este lugar de perfeição, de nobreza espiritual. Ele tem que ter defeitos, e assim as criaturas começam a procurar um lugar para se sentir menos inferior. E assim, a perfeição, a sua mensagem foi deixada. As pessoas achavam que ele seria, sim, o grande guia. Não. O guia seria o Evangelho. Ele seria o modelo, que até hoje bem poucos se interessaram em imitar.
nós temos uma tendência de buscar o guia que diz: para onde mesmo, Jesus? O que fazer, Jesus? Me orienta, Jesus. Me livra, Jesus. Não quero imitar-lhe, mas quero que você me ajude. É uma proposta, né, advinda desse egoísmo que nos predomina. Não queremos muita coisa com ele. Queremos tão somente que ele traga a paz para os meus interesses egotistas. Esta é a realidade. Até que a humanidade prove o contrário. Mas, nesse momento, quando nós vamos ver Jesus dizer uma frase que nos chama a atenção acerca da perfeição. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, há toda uma discussão com Jesus sobre a perfeição. E a primeira palavra que ele utiliza é amai. E veja só, veja as características, os caracteres da perfeição que ele apresenta para a nossa condição. Amai os vossos inimigos, fazei ao bem aos que vos odeiam. Perdoai 70 vezes 7 vezes. Não ame aqueles que vos amam. O povo de má vida assim também se posta. Então, ele vai utilizar o amor e ele vai dar-nos a medida para que a gente desenvolva esse amor amando os inimigos. O que Jesus estava dizendo para nós? Olha, dentro da sua condição evolutiva, se você chegar aqui já vai ser muito bom. Ame os seus inimigos. Não poderia nos propor mais, porque isso já era muito. Até hoje nós temos dificuldade de amá-los. Então ele utiliza o sentimento do amor como caminho para a perfeição. Só que ele não poderia apresentar para nós tudo o que significaria um espírito perfeito e tudo o que ele teria que fazer para chegar a esse patamar. Mas ele já vai dando nortes possíveis para a criatura humana dentro do seu nível evolutivo. Ele não poderia pedir mais, assim como Deus nunca nos pediu. Ele sempre nos deu o frio de acordo com o cobertor, sem mais e sem menos. Jesus, teleguiado pela divindade, não poderia pedir-nos uma coisa de difícil condição de alcançar diante da nossa pequenez moral. Daí, ele vai nos propor um desafio que até hoje se nos torna difícil, quando ele nos pede para amar os inimigos. Veja só, amar os inimigos que nos ferem, que nos caluniam, mas em contrapartida, o que é que nos impede de amar os nossos inimigos? O que é que impede o desenvolvimento desse sentimento? É outro ponto que a gente precisa trazer aqui quando a gente fala de perfeição e amor. E está lá na questão 913, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, uma discussão sobre o egoísmo. E tem uma fala de Allan Kardec que diz o seguinte: ou a gente liquida essa imperfeição, ou nada a criatura poderá conquistar no campo da perfeição, ou da perfectibilidade. Então, para falar de perfeição, seria como falarmos de uma estrela bem longe, que brilha e que ninguém alcança. Melhor falar daquilo que nos trava para ir em sua direção. Falar da perfeição seria nos levar a uma contemplação de uma beleza inalcançável até então. Melhor falar da possibilidade de darmos os primeiros passos para começar esta caminhada, que nós consideramos que já começou, né? Nós já começamos a ir em busca. Trôpegos na caminhada evolutiva, mas nós já estamos caminhando, né? Outros tempos, talvez nem estaríamos aqui reunidos para ouvir uma mensagem de Jesus. Mas hoje já estamos interessados e buscando, então é imperioso falarmos do que nos detém para evoluir, indo, enveredando pela dificuldade que temos em amar. Se analisarmos a grande deficiência da criatura humana, e isso é colocado por Jesus, é a dificuldade de amar-se. O egoísmo não aceita este processo. Então, amar-se
foi colocado por Jesus como um ponto fundamental da nossa relação com Deus e com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele acaba de dizer aqui. É como? Qual parâmetro, Senhor? Amando-se. Da forma como você se ama, a medida é por aqui. Você vai poder amar o próximo e a Deus. Porque você não pode amar uma pessoa se você não se ama. Mas por que não? Porque você só dá o que tem. Ou não. De onde vem esse amor que lhe brota da alma? Por isso que nós levantamos uma questão que vale a gente analisar. O que acontece quando nós falamos assim, eu amo tão profundamente o meu filho? Quando a gente ouve uma pessoa dizendo assim, mas eu amo tanto aquela pessoa, e quando a gente examina o comportamento dela, ela não se ama de jeito nenhum. Tem alguma coisa errada aí. Será mesmo amor? Porque se a gente só dá o que tem, como é que há tanto amor para uma pessoa que você oferta quando você se abandona? Vale a gente analisar, não é? Será se a nossa forma de dimensionar o sentimento do amor é exata? Será se dentro do nosso nível evolutivo nós amamos mesmo? É com essa intensidade? Ou existem sentimentos aí, outros que só estão levando o nome de amor? Porque é da ordem. Para eu ofertar alegria, para eu dar amor, sentimento do amor, eu tenho que produzi-lo. Onde é que eu encontro esse amor que eu deposito no outro? Não vende, não está em lugar nenhum. Se ele não sai de mim, por que ele não me alcança? Que estranho, não é? Como é que uma coisa que sai de mim não me alcança? E eu oferto muito. Por isso que o amor, ele precisa ser desenvolvido para ele ser esse amor maduro que nós vimos em Jesus, ao ponto de modificar o nosso processo evolutivo, a nossa jornada e irmos mais rapidamente para a evolução, para a perfeição, é primeiramente amar-se. E amar-se à luz do Espiritismo é basicamente iniciando pela priorização do que é essencial, do que é permanente, do que é eterno. Será se a humanidade consegue inverter? Colocar primeiramente a vida espiritual e depois a material? Não, até agora não é? Então, esse é o primeiro ponto que falhamos. Nós não nos amamos como deveríamos, porque a prioridade ainda está no temporário, no transitório, no imediatista. Ainda está a nossa energia mais canalizada para o ter, para as preocupações do cotidiano, para o viver na terra. Mas quando se trata de eventos espirituais, são cronometrados. Começa tal hora, termina tal hora. Mas os prazeres do mundo ninguém vê sendo cronometrados. E se for o caso de deixar a festa estender-se, ela vara a madrugada e leva as pessoas a saírem cansadas, desgastadas de prazer. Mas quando se trata das coisas espirituais, olha, o evangelho começa agora e daqui a pouco termina. Que estranho, não é? Cronometrando o que é essencial. Então, por aí, vai dando para a gente perceber aonde está o nosso coração, né? Aonde está, né? Aonde estão os teus interesses, né? Aonde está o teu tesouro, aí está seu coração. Pronto, a gente já está dizendo aonde está o nosso tesouro. Empreendemos energia para trabalhar, para conquistar, tá bom. Pega essa mesma energia e canaliza para romper o egoísmo que lhe caracteriza. Isso não acontece. Por quê? Porque nós estamos ainda atrelados à matéria e ela tem o maior valor, não é? Então, dia virá em que nós vamos conseguir fazer isso. Mas é importante perceber que isso é um sinal de que nós ainda não nos amamos, porque nós nos despertamos para essa mensagem que chegou. Porque se tivéssemos despertado, já tínhamos abandonado muitas coisas que não nos fariam falta. Então, como desenvolver esse sentimento do amor em direção à perfeição? Primeiro eu preciso reavaliar-me. Pensar nessa mensagem que me chegou e pensar também o que eu estou fazendo da minha vida. No sentido de progresso,
Eu repito a mensagem de André Luiz, né? Se vocês quiserem ler, examinemos a nós mesmos. A mensagem é pequena, nos dá uma lição de avaliação particular se estamos realmente evoluindo ou estacionados. Então, é melhor nos determos na predominância do egoísmo, que dificulta a gente amar, dificulta a gente doar, a gente soltar e ofertar. Temos essa dificuldade que nos atrapalha. E o sentimento do amor, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai trazendo todas as possibilidades de conseguirmos entrar em um patamar melhor. Mas, se eu ainda não me amo, eu preciso começar por aí. Porque à medida que eu vou me amando, eu vou percebendo algumas coisas importantes que, se a gente não parar para pensar, a gente esquece. Primeiro, daqui a pouco a morte chega. Segundo, eu estou mesmo avançando? Ou inebriei-me em um movimento espiritual e que, de uma certa forma, eu abandonei algumas coisas e, quando eu olho, parece que eu estou transitando no mesmo processo. Parece que eu reconheço que essas imperfeições ainda continuam comigo. Cadê aquele movimento mais forte de despir-se? Então, o alto amor vai nos levar a pensar se estamos mesmo crescendo. Esse conhecimento que nós já temos de há muito tempo já está nos promovendo mudanças e inquietações constantes? Ou estamos meio que mornos, participando dos eventos, das orações, das leituras, dos estudos e só? Então, a mensagem de André Luiz é boa, porque faz a gente pensar. Ele pergunta assim: estás cada dia mais animado para servir a Jesus? Percebe que estás cada vez mais humilde diante das coisas do mundo? Consegue entender que a paciência parece que dominou-lhe o comportamento? Sente-se mais tolerante? E ali ele vai levantando. É a hora que a gente tem que pensar: como é que eu vou desenvolver este amor se eu não quero trazê-lo primeiramente para uma corrigenda em mim? Então, como? E o primeiro passo, se a reencarnação tem por finalidade precípua nos levar à evolução, então, como é que está o meu aproveitamento? Porque Jesus disse: não é por muito frequentar, nem orar. Não, é por muito amarem. Só assim serão reconhecidos. É o verbo operando. Mas como é que eu vou fazer este amor se deslanchar em mim, se eu não quero comprometer-me em amar-me e pensar seriamente no que eu estou fazendo aqui? Porque eu já sei de onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou, mas como é que eu estou dentro desse processo? Há uma preocupação? Há aquele dia que eu tiro na solidão para pensar e avaliar sobre a minha vida? Aquela proposta de Santo Agostinho, ela existe mesmo? Existe aquele momento na sua agenda que é aberto para falar: para tudo. Eu preciso rever-me, porque eu não posso estar passando os dias, engolindo as horas e o tempo, sem ter feito exatamente o que deveria. Mas o que deveria? Eu parei para examinar o que a vida atual me pede, me convida, me sacode, me exige. Não, a vida é uma correria. A não ser quando eu estou doente, ou a não ser quando acontece alguma coisa, eu paro. Mas cadê aquela preocupação particular com sua mudança, com a nossa mudança? Onde está? Então, como é que esse amor vai alcançar o coração das almas se ele ainda nem chegou para nós? Como é que eu vou amar o próximo? Tem que se pensar, não é? O que é que está sendo dado aí? É um movimento? É um hábito? O que está acontecendo? Então, eu preciso gostar de mim para entender que eu tenho uma grande batalha a enfrentar, que é com o egoísmo. Então, eu preciso enfraquecê-lo na minha vida diurna. É na vida material, não é fora. Não é? Eu preciso enfraquecê-lo. Eu preciso ter metas particulares. Eu tenho a minha responsabilidade de estar na sociedade, no meio comum, com a minha proposta
pessoal. Jesus caminhava entre todos, no meio da multidão, mas firme no próprio propósito. Então, como anda a nossa vida dentro do nosso propósito? Onde estamos e, sobretudo, como? E tudo isso vai nos ajudando a perceber que é fundamental esses primeiros passos para poder alcançar um dia essa perfeição. Podemos dizer assim, mas tudo o que Arilson está falando não é nenhuma novidade. Isso tudo nós sabemos, mas aí é que está o problema. É porque sabemos. Porque se fôssemos cegos, cair no buraco é cego. Mas eu vejo. E aí? Então, a meta é a perfeição. O grande sentimento para nos levar a ela é o amor. Então, eu começo voltando para mim. Há verdadeiro amor em meu favor, porque o amor para consigo mesmo, ele não aquece com o que não é bom. Ele se inquieta com o que é errado. Ele não dá justificativas para fugir de assumir os equívocos que traz, os vícios que traz, as más tendências que traz. Ele nos leva a ser severos conosco e indulgente para com os outros. Porque eu não tenho nada a ver com a vida do outro no que diz respeito às demandas morais que ele carrega. A melhor maneira de ajudá-lo, como diz um pensador, quando você souber o caminho, quando você quiser mostrar o caminho, não aponte o dedo, vá na frente. Então, o meu compromisso está selado comigo? O regimento da minha vida cotidiana está pautado nessa autoatenção? Ou eu estou indo, fazendo as coisas, sim, mas e a recuperação interior? Está ocorrendo? Porque será isso que te levará a um padrão vibratório equivalente a André Luiz. Ele diz, ao desencarnar, estagiarás no padrão vibratório equivalente ao seu estado interior. Como é que está o seu estado interior? Como é que está o nosso estado interior? Está sendo cuidado? Ou nós estamos mesmo que indo de roldão nesse planeta de provas e expiações? Então, essa é a primeira atenção. Amar o próximo, nós vamos desenvolvendo a caridade, que é um ponto que tocou. Então, todos nós sabemos, né, desta caridade que precisamos fazer. Mas é importante pensar assim, que essa caridade, ela tem que ser, um caminho para desenvolver o sentimento do amor também. Não é? Então, a vida material, ela nos ensina assim, olha, existe a comida, existe o remédio, existe o cobertor, são só recursos para chegar um dia. É só uma ponte que a gente está ainda tendo para um dia darmos para os outros. Isso é essa desculpa. Não, eu vou dar comida, eu vou dar, sim, mas chegar uma hora que você vai dar-se. É quando o amor se agiganta, amadurece, e você envolve tudo aquilo que você oferta com uma grande satisfação de servir. É aí que o amor vai sendo ruminado, trabalhado nas pequenas coisas. Então, se nós não nos detivermos nessa questão do alto amor, como é que nós vamos manter um propósito particular de remoção ou diluição das imperfeições? Como é que eu vou vir à casa espírita com só um pensamento? Irei lá corrigir-me. E isso está acima de coordenar, assistir, participar, ajudar. Não. Isso tudo se desenvolverá naturalmente. Mas a minha prioridade, seja em qualquer lugar que eu for buscar a espiritualidade, é corrigir-me. Se este não é a grande meta, estamos enveredando por um caminho equivocado. Então, como doentes que somos, como carentes que somos, nós precisamos estabelecer essa proposta pessoal. Para que eu não me perca em movimentos religiosos místicos,
achando que Deus dá a graça de graça, ou que estamos realmente no caminho certo. A única forma de saber se nós estamos no caminho certo é se estamos realmente evoluindo passo a passo. Não há outra medida. Se não está ocorrendo, não estamos realmente dentro do trilho. Então, ao invés de imaginarmos essa perfeição tão longe, vamos voltar aqui para um ponto também essencial, a família. Como é que você se comporta na sua família? Como é que você administra essa relação? És você o ponto de luz da sua família ou de treva? É você que se torna um canal da espiritualidade lá dentro ou o contrário? A família é a nossa primeira humanidade. E aí, essa célula, como andam as coisas aí? Então é para esses lugares que nós temos que voltar, não é? Não dá para a gente ficar aqui sonhando com uma imagem de algo que a gente não alcança. Melhor voltar para as coisas principais do nosso desenvolvimento para a gente fazer um balanço de como as coisas estão. Dentro da minha casa, não é? Como é que eu sou? Lá todos te conhecem. Como assim? A convivência é a maior inimiga das máscaras. Ninguém que vive numa família pode manter máscaras, porque elas caem, elas não suportam a convivência. Então lá todo mundo sabe quem você é, como você se comporta. E aí, qual é o resultado? Pronto. A partir dessa primeira humanidade, que é a família, eu vou compondo um comportamento saudável, equilibrado, mas por quê? Por amor a mim. Eu preciso aproveitar tudo que me ocorre na vida para melhorar-me. Eu, quando me amo, eu passo a dar atenção a tudo que ocorre na minha vida, pois que tudo foi programado para me trazer amadurecimento. Então, é importante que a gente consiga, talvez seja o agudo, viu? Talvez a gente nesse momento consiga voltar para nós e entender que este é o primeiro mundo que precisa ser conquistado. Nem tente outro. Lá fora não interessa. Os olhares, os aplausos, não. E aí, nesse mesmo caminho do Evangelho, a gente encontra o texto do homem de bem. E abaixo, o dever, que para mim é um dos textos mais profundos escrito por Lázaro. O dever. E o que é que Lázaro vai dizer? O dever íntimo. Nós temos que ter um dever íntimo. Veja só, ele falando. Que dever é esse, Lázaro? De fazer as nossas correções. E entender que só teremos o aplauso da consciência ou o chamado dela. Ninguém vai saber as lutas que venceram ou as lutas que ainda você se debate. É um processo puramente interior. E o seu dever é corrigir-se. O seu dever é melhorar-se todos os dias um pouco mais. Lázaro, o dever íntimo. Então, melhor pegarmos esses roteiros dessas mensagens, por exemplo, e examinar como é que está o nosso dever íntimo, que nada mais é do que como é que está a minha responsabilidade moral para comigo. Então, dessa forma, a gente começa a dar continuidade a esses ensaios em direção à perfeição. Não há outro caminho. Não há outro. Quando a gente ainda espera que as intervenções do alto podem nos favorecer, tudo será de acordo às nossas ações. Não foi assim que Jesus disse? Então, quando ele chega simplesmente para trazer uma mensagem que a criatura jamais imaginaria que ele ia trazer. Ele frustra, como muitas vezes alguns espíritos da doutrina espírita frustram-nos. Quero um exemplo. A gente é tão carente de amor, não é? A gente tanto quer ser amado, e por isso nós estamos, como diz Joana de Anjos, catalogados na infância psicológica. Aí chega Joana e fala assim: "Sê tu que ama". Isso frustra o ego. Eu
quero é ser amado. Eu amar? Sim. Seja tu que ama. Então, a gente fica meio que frustrado. Por quê? Porque não é isso que o ego quer. Quando a gente vê André Luiz falando, a felicidade que deseja advém da felicidade que promove. Então, a mudança das paisagens da sua vida e o cessar dos sofrimentos dependem da tua reconfiguração moral, da tua transformação moral. E aí vem aquela preguiça, né? Poxa, mas eu passei tantos anos em outras doutrinas que bastava louvar, bendizer e comungar, que as bênçãos iriam cair. Chega uma doutrina que ela não deixa de ser frustrante para muitos, como a dizer, olha, você só vai ter exatamente o que merecer, porque Deus é justo. Mas eu gostaria de ver-me livre de tantas dores. Corrija-te. Não há o que fazer. Não tem uma forma. Infelizmente, ainda nós estamos presos a esses atavismos. De hora em hora, nós trazemos alguns comportamentos destes para dentro da casa espírita, procurando nos espíritos uma glória, uma solução, um conselho e um norte, depois de ter conhecido o espiritismo. Que coisa estranha. Eu estou consultando um espírito e se ele for frívolo, ele vai dar conselhos para a tua vida odierna. Se for sério, ele vai dizer, mas a codificação espíritas e toda essa lavra espiritista que já chegou, dar-lhe-á todas as informações de que você precisa. Não preciso lhe dizer nada. A verdade já está posta há mais de 2000 anos e você está procurando em mim. Mas, infelizmente, há esses espíritos que estão guiando as pessoas, não é? Trazendo informações graves, comprometendo as vidas. Mas, então, eu preciso rever-me, voltar para mim. Não adianta. Por mais que ouvimos isso, daqui a pouco a gente descola e está lá fora. Pois é. Jesus não deixou isso claro? Frustrou todo mundo. Jesus frustrou todo mundo quando todos imaginariam que ele seria o caminho para os céus. Ele disse, o reino dos céus está dentro de você. Pronto. Imagine a dificuldade de interpretar isso à época. Como assim? Dentro de... Então as falas de Jesus confundiam porque as pessoas estavam esperando mesmo esse ser que ia suspender os pecados do mundo. E ele vai e devolve. Olha, o mal não é esse que entra, é o que sai da boca do homem. Que negócio estranho é esse que esse homem está falando? Olha, não adianta lavar o exterior do prato se o seu coração está cheio de iniquidade e rapina. Que lugar é esse? Até hoje, nós não temos muita habilidade em movimentá-lo. Que dirá aquela época? Aquele homem que caminhava sobre as águas, entregava para nós a responsabilidade das ações. Aquela mulher que ia ser apedrejada e fora protegida, entre aspas, por Jesus, estava saindo daquele encontro feliz, como a dizer, ele me salvou. Ele me defendeu da maldade dos homens. E quando ela ia virando, ele lança a lição. Agora vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Olha o que ele fez. Toma aqui a responsabilidade do que ocorreu. Isso aqui, eu não tenho nada a ver com isso, nem Deus. Falando com a pessoa ontem, reclamando da vida e ela questionando sobre Deus. Arilson, uma vida difícil, uma luta. Ela disse, eu fico perguntando a Deus. Eu falei, olha, à luz do Espiritismo, Deus não tem nada a ver com seus problemas. Como assim? Olha, no momento em que ele tira você do determinismo e dá-lhe livre-arbítrio, a questão agora é sua. Então, tudo que hoje lhe chega nada mais é de tuas escolhas. E a cada um segundo suas obras, arrematou Jesus. Então, Deus não tem nada a ver com as provas que você enfrenta. Isso aí foi tudo escolha sua, porque dele não vem o mal. Jesus não é o salvador, o guia que vem lhe acudir, é o psicoterapeuta, que sabe da sua história e aguarda-lhe reagir para levantar-se com as próprias forças
e ter mérito para gozar de uma paz depois de um dia inteiro de trabalho para merecer o salário. Então, precisamos retirar esse Jesus místico que nos atrapalha no crescimento. Porque uma parte nossa quer conhecer a ciência espiritista e quer entender que somos artífices do nosso destino. Outra parte de nós está rogando, orando e pedindo e participando disso e participando daquilo, numa ânsia de ter uma bênção. Quando tudo que lhe ocorre na vida cotidiana nada mais é do que o retrato do que fizera da tua vida nos períodos de antanho. Então, esse esclarecimento já está posto. Por que não aplica? É aí a nossa grande dificuldade. Muito cuidado para não colocarmos Jesus nesse lugar. Jesus sempre chegará com a mão estendendo, aguardando a sua, ou seja, a nossa, aguardando a nossa parte. Se fizer por onde? Foi por isso que ele perguntou o que é que você quer, e você crê. Ele estava dando-nos uma aula dizendo, olha, não é assim, eu chego, salvo, suspendo e sai todo mundo feliz. Viu o que aconteceu com os 10 leprosos? Só voltou um, e os outros 9, obrigado, Senhor, que o Senhor me ajudou, e agora eu volto para a minha vida. Então Jesus quis dizer, olha, nunca pense que eu vim aqui suspender coisa nenhuma. Não posso. A lei divina não me permite salvar-se das tuas próprias complicações. Então a doutrina espírita, ela nos inquieta ainda, e às vezes eu chego a pensar que talvez seja esse o motivo, um motivo muito forte dentro do movimento espírita, que fez aquela pesquisa que ocorreu, não sei se vocês viram, que houve uma queda nos adeptos do espiritismo. Pode ser uma hipótese, né? Quem sabe as pessoas estão mais interessadas em doutrinas que prometem, garantem o reino dos céus. Porque é aí que está o ego. Eu vou ficar numa doutrina que diz, olha, infelizmente, a casa espírita, se lhe é um hospital para acolher-lhe na hora da dor, enxugar a sua lágrima, é também uma escola que diz por que elas caem, é também um educandário que te revela a verdade e o caminho que você tem que seguir. Só isso. Não é um templo sagrado, onde algo virá daqui. Não, nada virá daqui, nem de lugar nenhum. Tudo surgirá pela lei de causa e efeito, a partir da causa. E a causa, você não quer movimentar-se. Estamos esperando efeitos saudáveis de mãos cruzadas. A casa espírita não é um lugar que vai nos dizer, ore, mas ore muito, mas ore não ore. Dessa forma que você orava. Que tal optar pela proposta joanina, que ela disse, a melhor oração é uma obra em favor do bem. Esta é a melhor oração, porque não é por muito orar, não é? Então o Espiritismo vai entrando e dizendo, olha, infelizmente eu tenho que lhe dizer uma coisa. Não adianta subir os teus petitórios, nem as tuas novenas, nem nada. Não adianta. Se não corrigires, ficarás estacionado até que a lei de evolução passa pelo chicote da dor. Você para outros estágios. Você que escolhe. Que lugar ruim é esse? Que lugar incomodado, disse Francisco de Assis para Frei Leão. Frei Leão, você sabia que andar com Jesus é viver insatisfeito? Frei Leão falou, como assim, Pai Francisco? Impossível. É. Ele falou, mas então me explique. Ele falou, andar com Jesus é negar o tempo todo as paixões que nos satisfazem. Para andar com Ele, eu tenho que dar as costas a tudo que o eu inferior me arrasta. E andar com Ele ainda é algo de insatisfação, porque nós não estamos ainda com Ele, nós estamos com o ego. E por isso andar com Ele é viver em insatisfação. Ele conta para Frei Leão, uma vez um homem morreu e bateu na porta, e São Pedro disse, quem é? Sou eu, Senhor. Aliás, Jesus, né? Jesus disse,
não te conheço, vai embora. O homem voltou para a terra, viveu mais um tempo, bateu novamente na porta depois de ter morrido pela segunda vez. E o barulho causou a pergunta: quem é? Quem bate? Sou eu, Senhor. Não te conheço, vai embora. E o homem voltou mais frustrado ainda, e na terceira vez, depois de muito tempo de lutas, amadurecimentos, ele bate na porta. Quem és? Ele diz: és tu, Senhor. Ele então abriu a porta. Frei Leão ficou meio sem entender, coitado Frei Leão. Sem entender assim, ele falou assim: percebeu, Frei Leão, que o ego, o eu, né, que ele falava o eu, não o ego, ele falava o eu não entra no reino dos céus. Entende? Então, o eu, na linguagem atual, é o ego. Ele quer tudo fácil, tudo prático e do seu jeito, na sua medida. Do contrário, nada feito. E ele pode impregnar-se nas religiões, já impregnou. Ele pode estar no meio de nós, criando situações, nos tirando dessa busca de espiritualização que o mata, que o enfraquece. Quer ver um ponto, um comportamento que o enfraquece? Desprender-se da matéria, desprendimento, desapegar-se. Isso o mata, né? Servir mais o outro do que a si o mata. Eu lembrei disso, é uma coisa engraçada. Eu fui pedir à minha irmã mais velha para doar umas roupas para a gente fazer uma entrega. E ela falou: vai lá, eu tenho muita roupa que não tem condição não. Eu fui, cheguei lá, falei assim: essa calça, essa calça eu dançava no Carrascão. Não, essa não. Aí eu falei, né, tem esse vestido aqui, Maria, Paulo Sérgio veio cantar aqui, eu vesti esse vestido. Esse não. Eu falei, então essa roupinha que... minha filha, quando nasceu, não dou não. E foi, me deu uma hora, ela não me deu nada. Porque tudo tinha uma coisa. Aí eu falei assim, para não ela ficar assim, eu falei, se faz assim, ó, que eu tenho uma coisa para fazer. Não, ela estava desistindo. Aí depois, quando você juntar, você me dá, pode deixar, que o que tem de coisa para doar aqui é muito. Nunca mais me dá. Eu falo isso porque a Joana de Anjos tem um texto que ela fala assim: quer exercitar o desapego? Vá pegando uma peça, uma coisinha assim, e doa, vai. E a gente percebe, né, quando o ego reage. Então, há muita coisa para se trabalhar agora, para se começar mais firme, com um propósito mais seguro e claro para a perfeição. Está claro o seu caminho em direção à autoiluminação? Existe nos seus dias um carreiro para isto? Existe uma parte da sua vida que é para isto? E eu não estou falando dentro da casa espírita ou dentro de qualquer templo, na sua vida lá fora. Existe isso todos os dias? Essa prática que me envolve na minha autoiluminação, na minha autocorrigenda, na minha autorreflexão? Existe um propósito cotidiano em busca desse processo? Se não existe, como é mesmo que nós vamos avançar de forma plena e mais rápida sob o camartelo da dor? Vamos mesmo esperar que ela chegue e com seu chicote nos leve para diante? Então, se a doutrina espírita nos chama para a busca da perfeição possível, precisamos começar dentro, sempre dentro, não é? Sempre dentro desse compromisso pessoal que tem que estar instalado no meu modus vivendis. Tem que estar lá fora. Aqui não serve, tá? Não serve. Porque aqui há todo um estímulo que nos leva a um estado d'alma e comportamental. Não. Se nós conseguirmos sermos o que estamos sendo dentro de uma proposta em qualquer outro lugar, estamos fortalecendo uma identidade cristã, onde nós seremos reconhecidos pelas obras. Quem é esta mulher que sobe o monte
para aquela mansarda infecta, levar comida, roupas, protestante, católica, espírita, que importa? Sereis reconhecidos por muitos se amarem. Então, a religião do futuro é o amor. Nós vamos vivenciar a proposta de Jesus pelo amor. O amor inundado em nós nos levará a grandes feitos e satisfações. Então, melhor sairmos daqui pensando nas autoavaliações constantes, na proposta pessoal, no desenvolvimento do auto-amor, na constante vigilância sobre o ego e a sua predominância no egoísmo, e esse trabalho contínuo de serviço a quem precisa, a quem sofre, que enquanto menos esperarmos, eis que nós já conseguimos entrar em outros patamares. Então, passo a passo, a gente vai chegar lá. E para termos esse estímulo, a reencarnação chegou exatamente para isso. Então vamos sair, vamos deixar algo aqui que possa surgir a partir da nossa luta individual. A partir da nossa luta individual. Vamos marcar o nosso estado aqui nessa terra de alguma forma. Eurípides Barçanufo, por Chico Xavier, disse: não saias da terra deixando apenas uma lápide fria com a data do dia que você nasceu e com a data do dia que você morreu. Deixa alguma coisa, que ao ouvir o teu nome, há de sentir estímulo, há de sentir vontade de crescer e de evoluir. Então, nós estamos aqui para isso. E a evolução, ela gradualmente vai nos levando a outros patamares, mas é preciso começar a olhar os pontos fundamentais que nós citamos aqui para averiguar se está tudo no lugar, se está tudo em desenvolvimento, para termos segurança de que realmente estamos evoluindo em direção à perfeição. Muita paz. A coisa não é fácil, não é simples, né? E pode ser fácil também, né? Ai, ai. Esse negócio ficou longe. Como é que é isso? Eu estou mais leve, viu, Arilson? Estou mais leve. Eu estou mais leve. Então, Arilson, nós agradecemos esse precioso momento, né? De aprendizado, de puxão, de reflexão mesmo, nessa noite. E nós rogamos a Deus sempre que abençoe a sua caminhada, sua fala, o seu pensar, o seu agir, o seu ser e a sua existência. E pela sua dupla jornada aqui hoje, nós temos aqui uma lembrancinha, que é meio pesada, sabe? Hoje o negócio vai pesar. Nós te agradecemos imensamente e que você possa apreciar. É uma arte do nosso trabalho. Deixa eu te dar um abraço de agradecimento. Olha, para ninguém ficar assim com inveja da lembrança de Arilson, eu quero apresentar para vocês. E nós, cada um de nós que estamos aqui hoje, teremos
Então, gente, eu com o meu coração mais leve, que acho que hoje eu estava meio pesadinha, não sei, assim meio, com a energia meio baixa. Mas, graças a Deus, também esse lugar é um lugar onde a gente vem buscar e refazer essas energias, porque quando a gente é levado a refletir, e as coisas chegam, o questionamento chega, a reflexão chega, a gente vai também relaxando e relaxando interiormente e podendo e percebendo que a gente está caminhando, que a gente não está parado, né? Graças a Deus e aos nossos esforços também. Então, gente, nós estamos assim imensamente agradecidos pela oportunidade do aprendizado, pela presença de todos vocês aqui, de todas, de todos, e que se dispuseram a estar aqui conosco essa noite. E nós reforçamos o nosso convite para que todos e todas, indistintamente, estejam presentes para a segunda noite de palestra do nosso evento. Amanhã, às 20 horas, teremos como tema a perfeição moral e a evolução espiritual, com Carlos Henrique. Então, com essa certeza de que amanhã nos encontraremos novamente, nós agradecemos. Jesus é conosco, seja conosco sempre. E até amanhã, desejamos a todos uma boa noite, que Jesus acompanhe cada um e cada uma até suas casas. E antes de nos despedirmos, nós lembramos que ali na saída nós temos um chazinho, um chocolatezinho quente, para aquecer a alma, o coração, e a gente ser levado até em casa para poder, se tiver assim com o estômago vazio, completar. Tá bom? Certo. Então, a nossa presidente da casa está convidando a todos e todas para fazermos uma foto aqui presentes com o nosso convidado. Então, vamos atender, né? Vamos lá. E depois da foto, o chocolate e o chazinho.